Bom dia, é um prazer novamente estar com vocês aqui presencialmente, né, depois de longo e tenebroso inverno. E eu queria, a gente deve ter 3 aulas hoje, nos próximos 2 domingos, e uma comigo, outra com o Tiago, outra com o Felipe, e a gente pensou em fazer um assuntos integrados, né? A gente já teve muitas aulas avulsas, e nós vamos falar de 3 nomes muito importantes na Reforma Protestante, né? Eu vou falar desse nosso irmão aqui, John Huss, ou Jan Hus, é o nome dele, e que foi um pré-reformador, e nas próximas aulas, Lutero e Calvino. Tá? E em outubro, normalmente, se comemora o mês da Reforma, e a gente achou que era bem oportuno fazer essa prévia aí, né? E um mini curso rápido, né? Bem sala de aula mesmo, né? Você não vai fazer uma pregação sobre uma biografia desses homens, mas é bem sala de aula mesmo. E a gente pode ter a falsa ideia que Lutero surgiu como um raio e do nada iniciou a Reforma Protestante sem ter acontecido muita coisa relevante antes, né? E isso é um erro muito comum, é fácil a gente cair nele. E, na realidade, ao longo da história da Igreja, houve dezenas, centenas de movimentos sérios que buscavam corrigir ensinos e práticas erradas da Igreja cristã, né? Como normalmente acontece. Eu acho que a gente precisa hoje, inclusive, de uma nova reforma, porque tem muita bagunça que entrou. Isso de tempos em tempos você tem que voltar ao prumo, tem que voltar ao livro, tem que voltar ao que Cristo ensinou e os apóstolos. No início da igreja houve muitos debates eminentemente teológicos sobre a natureza de Cristo e tudo isso, mas com o tempo, principalmente depois que houve o reconhecimento do cristianismo como religião oficial pelo Império, né, passando de uma religião perseguida para a religião oficial, passou a ter uma sucessiva mistura entre igreja e Estado, se afastando do que Cristo disse, de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E esse perigo sempre acontece, né? A gente vê isso hoje também. E para quem vinha de um histórico de violentas perseguições do Estado, isso veio como um grande alívio. E de fato foi. Mas havia uma cilada também aí. Então, as igrejas deixaram de ser instituições independentes, pertencentes aos membros, como a nossa, né? Não tem nenhuma relação com o governo, né? Pertence aos membros. Passou desse modelo para um modelo em que o império tinha grande influência sobre as decisões. Os prédios das igrejas passaram a ser prédios públicos. Os líderes da igreja passaram a ser indicados, nomeados pelo imperador. O imperador convocava concílios, convocava reuniões, dava isenções, nomeava para cargos importantes. E passou a haver uma mistura muito grande entre igreja e Estado. E isso foi um problema horrível, né? Então, com o tempo, os debates que eram inicialmente eminentemente teológicos, sobre a natureza de Cristo e tudo isso, a inspiração das Escrituras, eles passaram a ter algo mais, eles passaram a ter consequências civis. A pessoa não seria apenas censurada pela igreja, não seria apenas expulsa da igreja, mas poderia sofrer processos civis ou criminais. Poderia ser presa, poderia ser deportada, poderia ser morta. Isso quem aplica é o governo civil. Então, essa mistura começou a dar muito problema. Então, se alguém passasse a ensinar uma heresia, não seria punido apenas com a expulsão da igreja, mas talvez com prisão, expulsão ou até morte, como aconteceu muito. E tudo isso, né, esse caldo aí de fatores, contribuiu para uma grande concentração de poderes na cúpula da igreja. No caso, em Roma, né, que se tornou Roma, que era também a cúpula do Império, né, dominante na época. Quem ousava questionar doutrinas e práticas da igreja, mesmo sem nenhuma base bíblica, corria o risco, e muitas vezes, nem só o risco, de fato acontecia, era expulso da igreja, perdia bens e perdia muitas vezes a própria vida. Tá? Então vejo o tanto de problema que veio por aí. Isso levou a um grande autoritarismo, claro, na cúpula ali do Império e da igreja, em que naturalmente se aliaram para se dar bem, né, para manter esse poder, e tornou possível um enorme número de abusos ao longo da Idade Média, né, incluindo a venda de indulgências, que era o perdão de pecados, atuais ou futuros, mediante o pagamento de dinheiro, né. Grande parte das obras magníficas ali do Vaticano foram financiadas dessa forma, né, queria fazer a Capela Sistina. Cara, vende indulgência aí, arrecada uma grana e constrói o negócio. Foi feito assim, né? Grande parte foi feita assim. A Capela Sistina foi feita assim.
As cruzadas são uma mancha na história da igreja. Até hoje, os terroristas islâmicos lembram das cruzadas, né? É um capítulo à parte aqui. O desconhecimento da Bíblia pelo povo. Os cristãos deixaram de ser o povo da Bíblia para se tornar os seguidores de lendas, né, na Idade Média. E muitas vozes corajosas se levantaram contra esses abusos, mesmo diante do risco, mesmo diante do grave risco, como a gente já falou aqui, muitos se levantaram vez após vez, antes de Lutero. Mas, em regra, os líderes e seguidores desses movimentos sofriam o peso do governo civil e do governo de Roma, né? Foram sufocados à força esses movimentos, mediante expulsão, prisão ou morte, sucessivamente. E hoje veremos um desse ainda, talvez um dos capítulos finais aqui, desses séculos aqui de tragédia nesse ponto. E a gente deve falar hoje, então, sobre um dos mais importantes pré-reformadores, que é esse nosso irmão que está aqui na tela, John Hus, ou Jan Hus. Esse homem agiu como um verdadeiro arauto da reforma, como João Batista agiu com relação a Cristo, anunciando o que viria a se consumar logo em seguida. No caso, não tão breve quanto João Batista e Cristo, mas cerca de 100 anos depois. Então, ele veio cerca de 100 anos antes de Lutero e buscou fazer o que Lutero fez aqui. Os ensinos eram muito semelhantes. O questionamento a toda sorte de abuso da cúria romana e no Império eram muito semelhantes aqui. Então, suas ideias, vida, obra e seu legado foram marcos na reforma protestante e pavimentaram, né, o caminho que tornou possível, um século depois, começar, de fato, a maior reforma que a igreja já teve na sua história. Bom, vamos orar agora, antes da gente ver os dados biográficos, né, e o resumo aqui da vida desse nosso grande irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por cada irmão aqui. Te agradeço pelo legado de tantos irmãos que sustentaram a verdade a ferro e fogo e passaram a chama que chegou até nós. Que nossa geração seja digna do legado desses homens e passe à próxima o que recebemos deles. Muito obrigado em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Hus, ele nasceu provavelmente em 1369, numa família pobre, no vilarejo de Husinec, na região da Boêmia. Na época era parte do Império Alemão, Império Germânico, hoje é República Tcheca, na Europa. Pode passar. Pronto, beleza. Em cerca dos 20 anos, ele foi admitido na Universidade de Praga, né, e aos 30 iniciou a carreira sacerdotal. Em 1402, né, logo 2 anos depois aqui, 3, foi nomeado pregador na Capela dos Santos Inocentes de Belém, em Praga, com capacidade para 3.000 pessoas. Segundo Franklin Ferreira, eu vou citar muito esse bom autor brasileiro, Franklin Ferreira. No final eu vou mostrar a capa do livro dele. Tá? Grande parte do que tem aqui é extraído desse livro dele, com mais outros 2, mas ele é o que eu acho que falou melhor aqui. Pronto, então eu vou citar aqui o Franklin Ferreira. Pronto, obrigado, Thiago. Diz o seguinte, sobre o que aconteceu na Capela de Belém, dos Santos Inocentes de Belém, lá na cidade de Praga, República Tcheca, que está lá até hoje, né? Com dedicação, Hus pregou ali a reforma eclesiástica e nacional, que tantos outros tchecos queriam desde os tempos do imperador Carlos IV. Seus sermões atacavam os abusos dos clérigos, da igreja, dos eclesiásticos, especialmente a imoralidade e a luxúria. Pode passar. A própria decoração da Capela dos Santos Inocentes de Belém era uma ilustração de seus ensinos. As paredes da capela não estavam decoradas com representações espetaculares de milagres, mas tinham pinturas contrastando o comportamento dos papas e de Cristo. Pode passar? Pronto. Por exemplo, o Papa andava a cavalo, enquanto Jesus andava a pé. Jesus lavava os pés dos discípulos, enquanto os pés dos papas eram beijados. Pode passar, Tiago? Vou deixar na tela aí. Essa é uma imagem, né, um quadro clássico aí, de Hans pregando nessa capela, né, dos Santos Inocentes de Belém. Tá? Ele estaria ali de preto ali no púlpito, meio alto e lotada, gente lá em cima. Então, capacidade para 3.000 pessoas, realmente cheia, né, essa igreja. No mesmo ano em que ele começou a pregar nessa grande igreja, lá na capital, né, Praga, ele se tornou também reitor na universidade em que estudou, na Universidade Carolina de Praga. Hus incentivou o conhecimento da Bíblia pelo povo, o cântico de hinos congregacionais, e não só ficar ouvindo os monges cantando, mas todos cantarem juntos. Isso foi uma inovação grande da reforma também, né, voltando à origem aqui da Bíblia. E a devoção prática ao Senhor. Tá? Ele não entrava em... Esse era o cerne da vontade dele de reformar, né? Se aproximar a prática dos religiosos e do povo
de Cristo, né, pintando isso nas paredes da capela, né, da igreja em que ele pregava, e cântico pelo povo, conhecimento da Bíblia pelo povo, né, e a devoção prática ao Senhor dos que ensinam e do povo todo. Tá? A regra é uma para todo mundo. É exatamente o que a Bíblia ensina. Só que isso era tão revolucionário na época, tão revolucionário, que vocês vão ver o tamanho da reação que houve, o tamanho da confusão, que isso que para a gente é tão óbvio, que a gente faz aqui todo dia, causou na época. Para verem o tanto que foi longe a igreja nos seus erros. Né? E é evidente, óbvio, absurdamente claro, a necessidade de voltar ao começo. Você pegou um desvio errado, tem que voltar para o começo para continuar a seguir na estrada certa. Não tem outro jeito. Quanto mais tempo demorar a voltar, mais longe você vai bater. E é o que aconteceu aqui. Né? Esse raro conjunto... além disso, ele se tornou também confessor do casal imperial lá da região, né, da Boêmia, Venceslau IV e Sofia. Então, esse conjunto raro de fatores, de você ter uma pessoa séria, crente devoto, né, com a ideia de reforma muito presente, de voltar ao começo, de fazer o simples, de voltar ao cristianismo de sua origem, esse homem estava numa posição estratégica. Em uma grande igreja da capital, com capacidade de 3 mil pessoas, reitor da faculdade da capital e confessor do casal imperial. Certo? Então, estava com todos os fatores ali, essa rara conjugação de fatores aqui estava posta e, naturalmente, ali Praga se tornou o coração do movimento reformador da época. Tá? Tudo ia muito bem, a perspectiva era muito promissora e tudo isso aconteceu em poucos anos. Né? Ele se formou, foram 7, 8, 9 anos depois dele entrar no ministério. Então, tudo aconteceu muito rápido aqui e a expectativa era extremamente promissora. As coisas estavam dando muito certo, muito bem, muito encaixadas ali em Praga. Até que acontecimentos externos adiaram novamente o sonho de uma grande reforma na igreja. Pode passar. Isso aqui é a reação do clero, que não foi fraca. Tudo ia bem ali em Praga, mas no resto da Europa era uma confusão grande que estava acontecendo. Foi marcada essa época por uma grande divisão na alta cúpula da igreja. Em 1409, 7 anos depois de Hus assumir a igreja, lá, a capela dos Santos Inocentes de Belém, chegou a haver 3 papas rivais ao mesmo tempo, cada um numa cidade, cada um declarando seu único papa legítimo e excomungando os outros 2. Então, aí fica meio estranho para justificar como é que os papas são inerrantes quando atuam ex-cátedra, né? Como papa. Quem é que valeu mesmo aqui? E no final depuseram os 3, certo? Então foi uma época extrema. E vejam, imaginem o tanto de confusão paralela que isso trazia. Que tinha os papas, os reis que se filiavam a um, os reis que se filiavam a outro, os bispos que estavam com um, os bispos que estavam com outro. Então, bagunçou foi tudo ali. O tabuleiro da Europa estava uma confusão. Para solucionar esse impasse, foi convocado um concílio na Itália, em Pisa. O imperador da região aqui do Hus, né, da Boêmia, apoiou um deles, que foi o vencedor, mas o bispo do país apoiou outro. E muitos alemães apoiaram o outro também. Isso levou a um racha, né, depois que terminou tudo, gerou um racha, gerou um ressentimento grande do arcebispo com o seu pregador aqui, que se filiou ao imperador. Então tem uma questão política forte aqui por trás. E vários professores da universidade em que Hus era reitor, eles apoiaram o Papa derrotado e saíram, fundaram uma outra universidade na Alemanha, perto dali, e declararam que a universidade dele tinha se entregue à heresia. Certo? Então já começaram a queimar ele forte, acusando de algo que era risco de morte. Ser herege nessa época, como falei, não era só expulsão da igreja, não era só uma vergonha para quem ensina, era risco de morte. E, além disso, por iniciativa do arcebispo de Praga, né, depois que terminou, ele foi tentar se acertar com o imperador e chegaram a um acordo, como políticos normalmente fazem, mas ele colocou uma condição, que só se pudesse pregar na República Tcheca, né, na Boêmia, na época, só se pudesse pregar em catedrais, mosteiros ou igrejas paroquiais. E a igreja de Hus não era nenhum desse tipo. Era uma igreja independente, me parece, aqui, ou do governo, mas não era escolhido por Roma, quem ia pregar ali. E eles fecharam nisso. Então, era uma clara retaliação aqui a Hus. Claro, era dirigido a ele isso aqui. Não havia tantas igrejas assim, e a principal, de longe, era dele.
E, com isso, ele ficou proibido de pregar por ordem de Roma. O que ele fez? Ignorou solenemente. Continuou a pregar normalmente, disse, não, é legítimo, estou ensinando a Bíblia, ninguém me convenceu que eu estou ensinando errado, isso é uma malandragem, em palavras educadas é o que ele provavelmente diria, e ignorou solenemente e continuou a pregar. Como é que está aí o slide? Pronto, perfeito. Mas no ano seguinte, em 1410, ele foi convocado a Roma para prestar contas de suas pregações e ensino, para levar um puxão de orelha ou coisa pior. E ele se recusou a ir. Não vou. Por conta disso, foi excomungado em 1411. O que aconteceu? Coisa nenhuma. Continuou pregando, vida que segue. Pois ele contava com o apoio dos reis e contava com o apoio do povo, e a igreja continuou como sempre esteve. Então, continuou ignorando solenemente. Está excomungado? Grande coisa. Ninguém me acusou de erro, não me acusaram de heresia, vida que segue. Mas, no ano seguinte, 1412, foi novamente excomungado por ter mais uma vez se recusado a comparecer perante Roma. Mas dessa vez houve um agravante. Eles impuseram uma sanção a qualquer cidade que acolhesse ele como pregador. Então, aí não era mais uma questão pessoal, de risco pessoal dele. A cidade sofreria um embargo, um boicote, né, dos outros países aqui em Roma. Seria taxada por Roma como uma cidade a ser evitada, a não se manter relações. E aí, diante disso, ele não quis fazer a cidade sofrer, saiu de Praga, né, onde ele havia feito toda a sua vida adulta, e foi se refugiar em cidades pequenas, lá no sul da Boêmia. Mas não foi a Roma, não aceitou a ordem. 2 anos depois, a confusão continuou, comendo solta na Europa, né, e teve início um concílio de Constança, uma cidade na Alemanha, que teve por objetivo resolver novo impasse que levou a haver mais de um papa. Então, não foi bem resolvido a situação anterior. Continuou a ter uma grande divisão e convocaram esse concílio. Esse concílio afastou, citando novamente o Franklin Ferreira, ele afastou de seus cargos por diversos meios os 3 papas concorrentes, possibilitando aos cardeais eleger Martinho V. Então, os cardeais disseram, acaba essa confusão, sai todo mundo, e entrou um novo que, pelo menos, esse problema de ter mais de um papa, ele meio que resolveu. Hus foi convidado a comparecer a esse concílio e a apresentar o que ele estava ensinando na Boêmia. E era uma oportunidade interessante, né? Pelo menos aparentemente. Ele sabia dos riscos, mas o imperador da região e do local onde haveria o concílio deu a ele um salvo-conduto, uma garantia de que nada aconteceria com ele, que ele poderia ir e voltar em segurança. Deu isso por escrito a ele e ele foi, então, sabendo do risco, sabendo que estava indo para um covil de adversários, mas foi convidado, tinha um salvo-conduto, e ele disse, olha, eu vou apresentar o que eu estou ensinando aqui. Vai que é a hora de acontecer a reforma, de começar a reforma, não sabemos. E segundo Franklin Ferreira, né, indo para Constança, porém, ele foi vítima de uma das mais sujas armadilhas feitas contra um cristão. Julgamento e martírio dele. Chegando ao concílio, após algum tempo, Hus foi acusado de ser herege, ao que respondeu que preferia morrer a ser herege, que se o convencessem de que o era, ele se retrataria. Né? Citando novamente Franklin Ferreira aqui. Ele passou a ser tratado de fato como prisioneiro, ficando restrito inicialmente à casa em que estava, depois ao palácio do bispo, depois a um mosteiro franciscano, e não podia sair dali. Estava preso, né, em cárcere privado aqui. O imperador inicialmente quis fazer valer sua autoridade, foi uma desmoralização grande, ele tinha garantido que ele podia ir e voltar em segurança e não respeitaram. Deram um tapa na cara aqui do imperador, disse que ele, na prática não manda em nada, que vamos prender e pronto. Mas aí ele ficou com receio de ser visto como protetor de hereges e desagradar a cúpula da igreja num momento complicado. Não era o maior império do mundo, né? Tinha sempre um rei maior do que ele aqui. E deram uma desculpa esfarrapada para ele não ficar tão desmoralizado. Disseram a ele o seguinte, que ele não precisava guardar a sua palavra para com os hereges, para os com os que não têm fé. Então ele não estaria rasgando o seu salvo-conduto, porque aquilo era um herege. Ele deu para um cristão, mas para o herege você pode mentir. É ridículo. Né? O sim, sim, não, não que Cristo ensinou foi absolutamente explodido aqui. Mas foi a desculpa que o fez ficar quieto e não fazer valer, não mandar soldados para libertar aqui Hus. Ele fez como Pilatos aqui, lavou as mãos diante de uma injustiça absurda, diante de uma desmoralização completa à sua autoridade como governante daquele pedaço de chão.
Franklin Ferreira, assim, resume o julgamento, botei entre aspas, o julgamento aqui, essa piada que foi o julgamento de John Huss. Diz assim: o processo de Huss durou 3 dias. Repetidamente ele foi acusado de herege. Mas quando foram relacionados às doutrinas concretas de que consistia sua suposta heresia, Huss demonstrou que era perfeitamente ortodoxo. D.A. Lee era o bispo, o chefão lá desse concílio aqui, quem estava tocando, o secretário lá, quem estava fazendo tomando a frente aqui desse julgamento. Assumiu a liderança do julgamento, exigindo que Huss se retratasse das heresias. E Huss, por sua vez, insistia em que nunca havia crido nas doutrinas das quais exigiam que ele se retratasse. Por isso, não podia fazer o que D.A. Lee ordenava. Huss disse ao concílio que não poderia, por uma capela cheia de ouro, recuar da verdade. Huss sabia que, se retratasse, estaria condenando todos os seus amigos, pois, ao declarar como suas as doutrinas que os adversários tinham apresentado, confirmaria a crença de seus seguidores nas mesmas coisas, e, portanto, a heresia se estenderia também a eles. E aí poderia haver uma intervenção muito mais forte em Praga e na região. Né? Tira todo mundo e toda sorte de abrir a caixa de ferramentas aqui para tratamento de hereges, que era bem, bem grande. Então, acusaram ele de coisas que ele nem ensinou. Então, não é que ele disse uma coisa que disse, olha, isso aqui é contra a bula papal, não sei o quê. Não. Ele disse, olha, eu nunca ensinei isso. Foi mentira pura e simples aqui. Tá? Então, é vergonhoso o que foi feito aqui. Depois de ficar claro que aquilo não era mais um julgamento, era um assassinato com alguma formalidade ali para maquiar o que de fato era, Huss fez o seguinte, deu uma resposta firme e elegante, deixando clara a indignidade do que estava acontecendo ali. Ele falou o seguinte, depois de 3 dias, né? Olha, isso aqui é um teatro, não é um julgamento. E ele disse, então, apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas da verdade e na justiça. Então, botou na cara aqui. Né? Meu sangue está nas mãos de vocês. É basicamente o que ele disse aqui. Huss escreveu sua última declaração poucos dias antes de ser executado, em 1º de junho de 1415, ele escreveu o seguinte. Eu, John Huss, em esperança, sacerdote de Jesus Cristo, temendo ofender a Deus e temendo cometer perjúrio, professo por este meio minha repugnância para renunciar a todos ou quaisquer dos artigos produzidos contra mim por meio de falso testemunho. Porque Deus é minha testemunha, que eu nem os preguei, ou os afirmei, nem os defendi, entretanto eles dizem que eu fiz isso. Além disso, relativo aos artigos que eles extraíram de meus livros, digo que desprezo qualquer falsa interpretação que usaram. Mas já que eu temo transgredir a verdade, ou contradizer a opinião dos doutores da igreja, eu não posso renunciar a qualquer um deles. E se fosse possível que minha voz pudesse chegar ao mundo inteiro agora, como no dia do julgamento, em que toda mentira e todo pecado que eu cometi será manifesto, então eu alegremente renuncio diante de todo mundo, toda falsidade e erro que eu tenha pensado ou declarado, ou de fato tenha dito. Eu digo que escrevi isso de minha própria livre vontade e escolha, escrito com minha própria mão no 1º dia de julho de 1415. Pode colocar a próxima imagem? Aqui é um quadro clássico dessa farsa que foi o julgamento, né, toda a pompa ali, o pessoal todo paramentado, e ele declarando, então, a sua inocência. E 5 dias depois, 6 de julho de 1415, John Huss foi levado à Catedral de Constança. Lá ouviu um sermão sobre a teimosia dos hereges. Foi vestido de sacerdote, depois tiradas as vestes sacerdotais, para dizer que ele estava sendo expulso. Por fim, colocaram em sua cabeça uma coroa de papel decorada com diabinhos e o enviaram para a fogueira. Essa imagem aí, pode voltar. Naquela coroa ali tem. Ali me parece aquela imagem do cavalo, o imperador olhando para o outro lado, fazendo que não está vendo, né? Um covarde, um político igual Pilatos, que foi condescendente com um crime evidente. E por fim, Huss orou dizendo, Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. O fogo foi aceso, e enquanto as chamas o envolviam, Huss começou a cantar, Cristo, tu, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Pode passar, Tiago. O martírio de John Huss foi uma vergonha ao concílio de Constança, foi uma mancha que não se tirou mais dessa infâmia que aconteceu aqui. Um mestre fiel a Cristo foi executado por acusações de heresias vagas e mentirosas, que ele não tinha ensinado, não tinha dito, e foi morto por isso. É um assassinato
com mal vestido de julgamento aqui, bem mal vestido, porcamente vestido de julgamento aqui. E, mais uma vez, o sonho de reforma da igreja foi sufocado à força, na marra, com sangue, e por pessoas que provavelmente fariam o mesmo até se Cristo viesse à Terra e denunciasse de novo os erros do sistema religioso vivente na época. É muito parecido o que aconteceu aqui com o assassinato de Cristo. É muito parecido. Alguém puro, correto, denuncia erros do seu sistema religioso, com base na Bíblia, com base na revelação de Deus. E o que você faz? Mata Deus. Se Deus está contra o meu sistema religioso, se Deus está contra o meu naco de poder, então vamos matar Deus. Deus está errado. Hus e muitos outros queriam adequar o ensino e prática da igreja aos padrões de Jesus Cristo. Era simples o que ele queria. Cristo estava andando a pé e o Papa a cavalo. Cristo era humilde e o Papa não era. O que ele estava dizendo? As pessoas devem cantar juntas e não ficar só ouvindo o que eles veem. As pessoas devem conhecer a Bíblia e não ficar ouvindo fábulas ou só por ouvir falar. Devem ler. A Bíblia foi escrita, ela não foi falada. É para as pessoas lerem. Mas a Cúria Romana e grande parte dos governantes europeus tinha todo o interesse em manter as coisas como estavam. Eles eram os campeões daquele sistema. Para eles estava bom. Não tinha que manter aquilo. Vai quebrar toda a hierarquia, vai quebrar todo esse sistema que permite dominar um continente. O que é isso? Para que essa violência toda? O poder era mais importante que a verdade para esses homens, como foi para Pilatos, como foi para o Sinédrio, na época de Cristo. Hus foi um legítimo seguidor de Cristo, na vida, na morte, na obra, no padrão, no caráter, em tudo aqui. E honrou ao mestre com sua vida, a obra e seu legado. Eu quero concluir nossa aula citando novamente Franklin Ferreira, que diz o seguinte no seu bom livro. O movimento iniciado por Hus na Boêmia continuou resistindo à pressão católica, derrotando 5 cruzadas papais. 100 anos após sua morte, quase 90% da população tcheca seguia suas ideias, que sobreviveram através de uma igreja evangélica conhecida como Irmãos Unidos, Unitas Fratrum, ou Irmãos Morávios, que existe até hoje. O Pepe costuma dar exemplos de fidelidade dessas pessoal aqui, desses irmãos morávios, dos filhos e netos na fé de John Hus. Foram missionários nos cantos mais hostis. Voltando aqui. E influenciaram esses irmãos morávios aqui, os Irmãos Unidos, influenciaram diretamente Martinho Lutero e John Wesley. 6 séculos mais tarde, em 1999, o Papa João Paulo II expressou profundo pesar pela cruel morte infligida a Hus. É uma vergonha isso aqui. É um assassinato o que aconteceu. Pode deixar a última tela? Então, concluindo mesmo, o ministério de Hus foi um marco muito importante na história da igreja cristã. Deixou claro a vergonha enorme, o grau máximo de absurdo que foi cometido pela cúria romana na época, né, e tudo que estava abaixo dela ali. A maldade dos seus assassinos não foi mais forte que o poder do Espírito Santo. O país se fechou ali com o que Hus tinha ensinado, resistiu ali às investidas de Roma e influenciou o vizinho, a Alemanha, e a mensagem do Evangelho foi se espalhando. O Evangelho legítimo continuou a ser pregado, mesmo com a morte de Hus, semeou mais fidelidade, mais intrepidez dos irmãos ali, almas continuaram a ser salvas, o Evangelho continuou a ser pregado, os abusos foram denunciados de forma ainda mais dura, mais clara, mais explícita, não tinha mais conciliação possível, você não vai negociar com quem faz um negócio desse, lhe promete, lhe convida, lhe dá o direito de enviar e lhe assassina. Aqui rompeu qualquer diálogo, não tinha mais como. Como é que você vai lidar com assassinos que mentem para você descaradamente? Pelo menos a geração que matou Hus não tinha como. Eles romperam a ponte, eles quebraram a ponte. E assim como ocorreu no início da igreja, uma multidão de pequenos crentes fiéis viraria do avesso a instituição mais poderosa da terra. Na época do início da igreja, virou de pernas para o ar o Império Romano e agora viraria de pernas para o ar a Igreja Católica Romana, no auge do seu poder terreno, material, de toda a ordem. Viraria de pernas para uma multidão de baixo para cima, de pequenos crentes que seguiram o exemplo deste homem e de tantos outros, viraram a instituição mais poderosa da Europa em séculos. Nas décadas seguintes à execução de Hus, Deus moveu sucessivas peças no tabuleiro da história, como ele sempre faz, e até que em 1517 Deus levantou um leão,
que encarou de frente a Cúria Romana, nos olhos, e finalmente a igreja passou pela maior reforma da sua história. O nome desse leão, Martinho Lutero, e falaremos sobre ele na próxima aula, que eu espero que todos estejam aqui com o máximo de atenção. Vamos ver aqui o leão que finalmente riscou a faísca que tornou a reforma finalmente possível, depois de tantos e tantos mártires, como Hus foi, né? Chegou a hora e vamos ver ela no próximo sábado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por tantos irmãos de enorme fidelidade que trouxeram o bastão mesmo da Tua Palavra até nós. Te peço que nossa geração seja digna desse legado e passe adiante o que recebemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Pessoal, eu queria só sugerir, Tiaguinho, pronto, a leitura desse livro, certo? Grande parte dessa aula foi extraída desse livro, do autor brasileiro Franklin Ferreira, lá de São José dos Campos, São Paulo, e é muito bom. Ele fala de 30 personagens centrais da história da igreja, incluindo Hus, incluindo, obviamente, Lutero e Calvino, e é muito interessante, é um passeio rápido por história da igreja, através da biografia de muitos dos seus principais nomes. Tá? Então, se quiser ter uma noção aí inicial de história da igreja, de uma forma bem agradável, eu sugiro bastante a leitura desse livro, é muito bom. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado.